No verão de 1907, o mundo ainda não sabia que um pequeno acampamento em uma ilha inglesa mudaria a história da juventude para sempre. Em meio às águas tranquilas do porto de Poole, no sul da Inglaterra, encontrava-se uma ilha coberta por pinheiros, charnecas e trilhas estreitas. Era um lugar silencioso e selvagem, perfeito para aventuras e aprendizado ao ar livre. Essa ilha chamava-se Brownsea Island. Foi ali que um militar britânico aposentado, chamado Robert Baden-Powell, decidiu realizar uma experiência inovadora. Ele acreditava que os jovens precisavam de algo mais do que apenas escolas e regras rígidas. Precisavam de desafios, natureza, responsabilidade e espírito de equipe. Baden-Powell havia passado muitos anos no exército e tinha observado como a disciplina, a iniciativa e a cooperação podiam transformar pessoas comuns em líderes capazes. Depois de refletir muito sobre a educação dos jovens, ele teve uma ideia ousada: reunir alguns garotos de diferentes origens sociais e levá-los para um acampamento na natureza. Ali, eles aprenderiam habilidades úteis, valores morais e espírito de fraternidade. Assim nasceu o primeiro acampamento escoteiro da história. Na manhã de 1º de agosto de 1907, um pequeno grupo de rapazes chegou ao porto carregando mochilas simples, cobertores e muita curiosidade. Alguns eram filhos de famílias ricas, estudantes de escolas renomadas, outros vinham de bairros mais simples, acostumados a uma vida mais dura. Baden-Powell queria justamente isso: misturar diferentes realidades para mostrar que, na natureza, todos eram iguais. O barco que os levaria até a ilha balançava suavemente na água. Enquanto o barco partia do cais, os meninos observavam o mar com olhos cheios de expectativa. Alguns nunca tinham participado de algo parecido. Outros estavam ansiosos para provar que eram corajosos e capazes. Quando o barco finalmente se aproximou da ilha, os jovens viram uma paisagem encantadora. Árvores altas protegiam a costa e o vento carregava o cheiro da terra úmida e da vegetação. Gaivotas voavam sobre as águas e o som das ondas completava a atmosfera de aventura. Ao pisarem na areia da ilha, Baden-Powell reuniu o grupo. Rapazes, disse ele com um sorriso, aqui vocês aprenderão a ser fortes, úteis e leais. Este acampamento não é apenas diversão, é uma escola da vida. Os meninos se entreolharam. Alguns sorriram, outros ficaram sérios. Algo importante estava prestes a começar. Logo no primeiro dia, Baden-Powell dividiu os participantes em pequenos grupos, chamados patrulhas. Cada patrulha teria um líder escolhido entre os próprios garotos. Essa ideia era revolucionária, pois colocava responsabilidade nas mãos dos jovens. As patrulhas receberam nomes de animais: lobos, corvos, touro-quelos, uma espécie de ave. Cada patrulha deveria trabalhar em equipe para cumprir tarefas diárias: montar barracas, preparar refeições, coletar lenha e manter o acampamento organizado. No início, alguns meninos não estavam acostumados a esse tipo de responsabilidade, mas logo perceberam que o sucesso dependia da cooperação entre todos. Durante os dias seguintes, Baden-Powell ensinou diversas habilidades. Ele mostrava como acender uma fogueira, usando apenas gravetos secos e faíscas. Explicava como observar rastros de animais no chão e como encontrar o caminho usando o sol e as estrelas. Os meninos aprendiam rapidamente. Um dos exercícios favoritos era o jogo de rastreamento. Baden-Powell deixava sinais no caminho, galhos quebrados, pedras posicionadas de forma específica, e as patrulhas precisavam seguir essas pistas pela floresta. A cada sucesso, os meninos comemoravam com entusiasmo. Eles também aprendiam primeiros socorros,
observação da natureza e trabalho em equipe. Mas talvez a lição mais importante fosse a confiança. Todas as noites, depois do jantar simples preparado pelas patrulhas, os jovens se reuniam ao redor de uma grande fogueira. As chamas iluminavam os rostos atentos, enquanto Baden-Powell contava histórias de coragem, aventura e honra. Ele falava sobre exploradores, soldados e homens que haviam enfrentado desafios difíceis com bravura, mas também lembrava que a verdadeira coragem não era apenas lutar em batalhas, era ajudar os outros, dizer a verdade e fazer o que era certo. Os meninos ouviam em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. A fogueira tornava-se um momento de união. Ali surgiam risadas, músicas e amizades. Nem tudo foi fácil naquele acampamento. Uma noite, uma forte chuva atingiu a ilha. O vento balançava as barracas e a água transformava o chão em lama. Alguns meninos ficaram assustados, mas Baden-Powell reuniu todos e disse calmamente: um escoteiro não desiste diante das dificuldades. As patrulhas trabalharam juntas para reforçar as barracas e proteger a fogueira. Depois de algum tempo, a tempestade passou. Na manhã seguinte, o sol iluminava novamente a ilha e os meninos sentiam orgulho por terem superado o desafio. Com o passar dos dias, algo mudou no grupo. Os jovens começaram a agir com mais responsabilidade. Ajudavam uns aos outros sem serem obrigados, compartilhavam comida, dividiam tarefas e resolviam problemas juntos. Baden-Powell observava tudo com satisfação. Ele sabia que estava testemunhando o nascimento de algo especial. Depois de vários dias de atividades, o acampamento chegou ao fim. Na última noite, os meninos se reuniram mais uma vez ao redor da fogueira. Baden-Powell falou com emoção: vocês provaram que são capazes de muito mais do que imaginavam. Levem essas lições para suas vidas. Na manhã seguinte, o grupo deixou a ilha, mas aquele pequeno acampamento não seria esquecido. Inspirado pela experiência na ilha, Baden-Powell escreveu um livro chamado Scouting for Boys. O livro se espalhou rapidamente pela Inglaterra e depois pelo mundo. Em pouco tempo, milhares de jovens começaram a formar grupos escoteiros. Assim nasceu o movimento escoteiro, que hoje existe em quase todos os países. Tudo começou com um pequeno grupo de meninos, algumas barracas, uma fogueira e um sonho. Na tranquila Brownsea Island, um novo caminho para a juventude havia sido aberto, e o espírito de aventura, amizade e serviço continuaria a inspirar gerações por muitos anos.